Olá, quinto ano! Estamos aqui na nossa barraca do saber de português, né? Isso quer dizer que vamos trabalhar com a disciplina de português no ritmo de festa junina, né? Afinal, estamos no mês de junho. E hoje nós vamos trabalhar com o livro do módulo 2, da página 66 a 70. Essas páginas vão falar sobre verbos, certo? Então, vamos relembrar lá o que é verbo. Verbo são palavras que exprimem ação, um fato, né? Fenômenos da natureza, como, por exemplo, trovejou, relampejou, choveu, isso são verbos, né? E ações que eu posso fazer, são coisas que eu posso fazer. Então, falar, pular, andar, sorrir, isso são verbos. E os verbos, ele pode estar no modo indicativo. Então, o modo indicativo indica um fato certo, real, positivo, um fato que vai acontecer, que acontece, que eu tenho certeza que ele acontece. Então, por exemplo, aqui, Julieta pula a corda. Eu estou dando certeza que ela pula a corda. Eu estou afirmando um fato positivo, certo, tá? Então, modo indicativo. Depois, nós temos os verbos que podem estar no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que gera uma dúvida, que eu não tenho certeza se ele vai acontecer ou não. Então, indica um fato incerto, duvidoso, que eu tenho dúvida. O exemplo, talvez ela pule corda. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, os verbos no modo subjuntivo indicam uma dúvida, certo? É incerto, duvidoso. Que eu não sei se vai ou não acontecer. Depois nós temos os verbos do modo imperativo. Os verbos do modo imperativo indicam uma ordem ou pedido. Então, por exemplo, aqui, Julieta, pule corda. Eu estou dando o quê? Uma ordem, né? Ou Julieta, não pule corda. Também um pedido, estou expressando, estou pedindo para ela, né? Não pular corda. Então, são verbos que estão no modo imperativo. Eu dou uma ordem ou faço um pedido, tá? E aí, nós sabemos que os verbos eles podem estar no presente, que é algo que acontece agora, né? No futuro, que é algo que vai acontecer ainda, ou no passado, passado ou pretérito, é a mesma coisa, né? Algo que já aconteceu. E o pretérito, ele é dividido em pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então, aqui, pretérito perfeito é o que aconteceu no passado, porém ele está mais próximo, não está tão distante assim. Pode ser que ocorreu ontem. Então, ó, ele trabalhou bastante. Se eu colocar a palavrinha ontem aqui, ó, ontem ele trabalhou bastante. O meu verbo está no pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é algo que já aconteceu há muito tempo atrás, né? Que aconteceu também com mais frequência, né? Aqui foi uma coisa momentânea no pretérito perfeito. No pretérito imperfeito é que acontece com mais frequência. Então, aqui, ele trabalhava bastante. Quer dizer que ele trabalhava sempre bastante, não foi só ontem. Então, pretérito imperfeito. No nosso livro agora, nós temos na página 66 o exercício 1 que diz assim: observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Então, na cena 1 tem um menininho que fala assim: ontem eu tomei suco no café da manhã. Qual é o verbo dessa frase? Tomei, né? Tomei é a ação que ele fez, é o verbo então. Tomei, circula em tomei. Na cena 2, diz assim: na infância eu tomava suco no café da manhã. Qual é o verbo dessa frase, então? Tomava, certo?
A letra A diz assim: essas formas verbais transmitem uma ideia de presente, passado ou futuro. Tomei, quer dizer que ontem eu tomei, né? Tomava quando eu era criança, hoje eu sou adulta. Então, são fatos que estão no passado, no pretérito passado. Então, façam um X no passado. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Vamos ver lá. Letra B. Qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? E que forma verbal foi utilizada? Então, é o menininho ou a mulher da cena 2? A mulher da cena 2, né? Porque agora ela já é adulta. Tomava, então, se refere na infância. Então, a mulher e o verbo é tomava. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea que aconteceu no momento, porém, passado, né? Ocorrido em um passado recente. Qual forma verbal foi utilizada? Então, o menino, né? Que diz que ontem foi num passado tão passado assim, foi ontem, né? Então, foi um momento apenas, não quer dizer também que ele toma todos os dias, ele só tomou ontem. Então, o menino, né? Cena 1, e o verbo é tomei. Quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Então, o caso da cena 1, né, do menininho, que aconteceu ontem, foi só um momento, não quer dizer que todas as manhãs ele toma suco no café da manhã. Quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente mais de uma vez ou costumava acontecer, ele está no pretérito imperfeito, o caso da mulher, né? Ela tomava na infância, né? Aconteceu com mais frequência. Então, ali, ó. Ontem eu tomei suco no café da manhã. O tomei é uma ação pontual, momentânea, que foi ontem só. Então, o verbo no pretérito perfeito. Na infância, eu tomava suco no café da manhã. Então, o verbo tomava, uma ação frequente e costumeira, que acontecia com frequência. Então, o verbo no pretérito imperfeito. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do indicativo. Um fato certo, real, positivo. Então, vocês vão ler o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Aí nós temos uma dica muito importante. Olha lá. Não se esqueça, o pretérito perfeito transmite a ideia de algo momentâneo, ocorrido no passado. O pretérito imperfeito transmite a ideia de algo costumeiro, que ocorreu mais de uma vez. Isso é importante, não esqueçam ali. Se quiserem, pode até pegar um marcador de texto, que eu sei que vocês gostam, e grifar essa dica, tá? Aí nós temos o exercício na página 68. Então, vou fazer com vocês a página 68, tá? Número 1. Observe a capa do livro a seguir. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Então, essa é a capa do livro da Ruth Rocha. Letra A. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Então, qual é o verbo que nós temos aqui no título? No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Qual é o verbo? Mandava. Então, escrevam lá, mandava. Em que tempo está essa forma verbal? Está no pretérito perfeito ou imperfeito? Foi ontem que ela mandou? Ou foi bem antes, né? Ela mandava quase sempre, né? Então, no pretérito
imperfeito. Letra C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão ainda manda no Carlinhos? A televisão não manda mais no Carlinhos ou a televisão sempre mandará no Carlinhos? Qual é a alternativa? É o segundo quadrinho, né? A televisão não manda mais no Carlinhos, no Carlinhos. Ela mandava, agora ela não manda mais, certo? Passado, então. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Olhem o que tem aqui do ladinho. Mais uma dica. Para facilitar o emprego do pretérito perfeito, inicie a frase com a palavra ontem. Então, está dando uma dica. Se você usar a palavra ontem, fica mais fácil de você colocar o verbo no modo do pretérito perfeito, certo? A página 69 e 70 agora é com vocês, tá? Então, façam a lição com calma, com atenção. Boa aula, bom estudo e até mais. Tchau!